Oi de novo, pela última vez essa semana. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma comparação rápida entre os métodos do retângulo e do trapézio. Então a gente tem aqui uma implementação dos dois. O método do retângulo, ele calcula a soma dos f de cada um dos pontos da nossa partição, né? x0, x1 até xn-1, e aí retorna essa soma vezes h. Enquanto que o método do trapézio faz exatamente a mesma conta, só que ele também calcula esse erro de primeira ordem cometido pelo método do retângulo e desconta esse erro da soma do retângulo e retorna essa soma descontada vezes h. A gente vai continuar usando de exemplo o mesmo polinômio lá do vídeo 05. Então eu tenho aqui o polinômio, a primitiva dele, e como a gente viu naquele vídeo, o erro cometido pelo método do retângulo é menos h vezes x5 mais x sobre 2, né? Quando a gente calcula a integral de 0 até x, que é essa primitiva aqui. Então o erro é menos h vezes isso aqui, mais um resto. Esse é o resto que a gente chamou de Ozinho de h, no vídeo de análise do erro do método do retângulo. E no vídeo 05, em que a gente plotou esse erro dominante aqui e comparou com o erro de verdade, a gente chamou esse resto de erro de truncamento. E aí lá no finalzinho do vídeo, no último quadro do vídeo, a gente comentou que isso aqui não era só um erro de truncamento, né? Justamente porque isso aqui não é o erro de aproximação inteiro. Isso aqui é só o termo dominante do erro de aproximação. Então, quando h for pequeno o suficiente, o erro de aproximação vai ser quase que só isso daqui. E o resto do erro de aproximação vai acabar sendo menor do que o erro de truncamento. E aí, isso que a gente está chamando de resto aqui, vai ser quase que só o erro de truncamento. E a gente viu justamente lá no último quadro daquele vídeo 05 que quando h é grande, esse resto aqui pode acabar tendo uma contribuição importante dos termos de ordem superior do erro de aproximação, que a gente não estava levando em conta quando a gente calculou isso aqui. E no vídeo passado, do método do trapézio, o que a gente fez foi justamente calcular esse resto aqui. Porque o método do trapézio é justamente você pegar o resultado do método do retângulo e descontar essa correção aqui, esse erro, que é justamente esse cara daqui. Então, quando você desconta esse cara do erro do método do retângulo, o que sobra é justamente o erro do método do trapézio. Então, esse resto aqui, ele é o erro do método do trapézio. E a gente calculou no vídeo passado esse erro como sendo h² vezes aquela correção que depende da derivada da função que a gente está integrando, né? Mais um resto que a gente chamou de Ozinho de h2. Lembrando que a conta que a gente fez no vídeo passado foi supondo que todas as operações aritméticas vão ser realizadas de forma perfeitinha, sem erros de truncamento, né? Então, o resto que a gente encontrou e que a gente chamou de Ozinho de h² é o resto do erro de aproximação do método do trapézio. Mas a gente sabe que na vida real, aqui no computador, além desse erro de aproximação, a gente também vai ter um erro de truncamento. Então, esse erro do método do trapézio, a gente pode pensar como sendo uma soma de 3 termos, né? O primeiro termo é um erro de aproximação proporcional a h². O segundo termo vai ser o resto do erro de aproximação, que a gente não está contando porque ele acaba sendo muito menor do que h², e a gente está interessado geralmente no que acontece quando h é pequeno. Então o erro de aproximação vai ser quase que exatamente igual a só isso daqui, e esse segundo termo quase que não existe. E o terceiro termo é o erro de truncamento. E a gente está chamando de resto aqui a soma desse resto do erro de aproximação que a gente não está contando aqui com o erro de truncamento. Então aqui eu botei exatamente as mesmas curvas que a gente desenhou lá no final do vídeo 05. E lá naquele vídeo, essa curva aqui eu chamei de erro total de método do retângulo, enquanto que essa curva aqui eu chamei de erro de truncamento do método do retângulo. Sendo que, na verdade, essa curva aqui é o erro de aproximação do método do trapézio mais o erro de truncamento. E, de fato, nesses 3 gráficos aqui, de baixo, o erro de aproximação do método do trapézio é tão pequeno que ele fica muito menor do que o erro de truncamento, e só o que a gente enxerga aqui é o erro de truncamento. Pensa que com h igual a 10 a menos 11, o erro de aproximação do trapézio vai ser da ordem de 10 a menos 22. E nesses 3 gráficos aqui de cima,
o erro total do método do trapézio é muito pequeno comparado com o erro do retângulo e a gente nem consegue ver. Então vamos refazer esses gráficos todos aqui em escala log. Agora a gente consegue ver que tem uma diferença enorme, né, entre o erro do trapézio e o erro do retângulo. E a gente vê que de fato aqui também aparece só erro de truncamento praticamente. Até porque aqui o erro de aproximação do trapézio vai ser da ordem de 10 a menos 20. E aqui o erro de aproximação do trapézio vai ser parecido com 10 a menos 16. Já aqui, o erro de aproximação do trapézio, a gente espera que seja parecido com 10 a menos 12, que já é maior do que esse erro de truncamento que está aparecendo aqui. E é por isso que essa região do gráfico está mais bonitinha, né? Ela está mais com cara de uma curva que poderia ser calculada com uma fórmula explícita, que foi exatamente o que a gente viu lá nos últimos segundos do vídeo 05. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui é fazer parecido com o que a gente fez lá no vídeo 05, em que a gente desenhou a curva do erro do retângulo e desenhou também a curva do erro teórico que a gente obteve com o método do retângulo e subtraiu as duas para a gente enxergar o quanto que a nossa estimativa do erro estava errada, né? Então aqui no trapézio de novo, a gente está calculando duas coisas. A gente está aproximando, né, estimando a integral da função usando o método do trapézio, e essa estimativa tem um erro, e a gente espera que esse erro seja parecido com isso daqui. Então a gente também está calculando uma outra coisa, a gente está estimando o erro da estimativa do trapézio. Só que essa estimativa aqui, ela também é só uma estimativa, então ela também tem um erro, que é o que a gente está chamando desse resto aqui. E a gente pode plotar esse resto, para a gente ver o quanto que a gente está errando ao estimar o erro do trapézio como sendo essa fórmula aqui. Então quando a gente plotar isso, a gente obtém essas duas curvas aqui. Uma curva mostrando o erro que o método do trapézio comete e uma outra curva aqui mostrando a nossa estimativa do erro, quanto que a gente acha que o erro vai ser. E é claro que à medida que o h vai ficando cada vez menor, essa estimativa vai ficando cada vez mais sem relação nenhuma com o erro que a gente observa de verdade, né? De novo, porque o erro de verdade ele tem duas componentes. Uma componente são os termos de ordem superior do erro de aproximação, que a gente não contou quando a gente fez aquele Taylor, e a outra componente são os erros de truncamento. E à medida que o h diminui, o erro de aproximação vai ficando cada vez menor e o erro de truncamento vai ficando cada vez maior. Então vamos fazer aquela subtração, da mesma forma que a gente fez no vídeo 05, fazer a curva do erro do trapézio menos a curva do erro de aproximação proporcional a h². Vocês podem ver que o Matplotlib ele coloca a legenda automaticamente no lugar que ele chuta que vai atrapalhar menos, e às vezes isso acaba botando legenda em lugares meio engraçados. Mas a gente consegue ver aqui que a nossa estimativa do erro está muito boa, né? Para h entre 10 a menos 3 e 10 a menos 7, esse erro está sempre ali até no máximo 10 a menos 14, que é um erro bem razoável. Outra coisa que a gente consegue ver aqui é que para h do 10 a menos 4 em diante, o erro de truncamento ele é maior do que as ordens superiores do erro de aproximação. E aí, à medida que o h vai diminuindo, esse engano aqui da nossa estimativa do erro do trapézio, ele vai aumentando cada vez mais. Enquanto que para h maior do que 10 a menos 4, aí as ordens superiores do erro de aproximação passam a ficar maiores do que o erro de truncamento. O erro de truncamento aqui fica muito pequeno, a gente não consegue ver ele. E aí do 10 a menos 4 em diante, à medida que o h cresce, esse engano da nossa estimativa do erro do trapézio vai crescendo também. O último experimento que a gente vai fazer aqui vai ser fazer um gráfico parecido com o que a gente fez no último vídeo das derivadas. Então o que eu estou fazendo aqui é calcular a integral daquele polinômio entre 0 e 1 lá em cima, e aí eu calculo com o retângulo e com o trapézio e estou mostrando os erros para cada valor de h. Então a curva cheia mostra o erro que eu obtive na prática, calculando de fato, fazendo as contas do método do retângulo e subtraindo do valor que eu sei que é o valor da integral daquela função naquele intervalo, que é menos 1/3. E eu estou plotando também as bolinhas para indicar a minha estimativa do erro, o quanto eu chutaria que o erro ia ser antes de fazer a conta, que é aquela fórmula que eu obtive nos vídeos de análise
dos métodos do retângulo e do trapézio. Para essa integral, nesse intervalo, quando eu faço as contas, o erro do retângulo vai dar menos h, enquanto que o erro do trapézio dá h² vezes 5 sobre 12, igual a gente botou lá em cima. E essa curva laranja mostra direitinho que a nossa estimativa do erro é muito boa, desde que o h seja grande o suficiente. Quando o h é muito pequeno, o erro que a gente cometeria num computador perfeito que não fizesse erros de truncamento seria de fato esse daqui, continuaria nesse padrão dessa reta aqui. Mas nosso computador faz erros de truncamento, então quando h fica muito pequeno, esses erros de truncamento começam a aparecer. Por fim, uma das coisas mais importantes desse gráfico são as inclinações das retas. A escala aqui do Matplotlib está dificultando um pouco, porque a divisão horizontal é de 10 ao quadrado, né? Cada vez que a gente anda uma divisão para a esquerda, a gente está dividindo h por 100. Enquanto que neste vertical a divisão está 10 ao cubo. Cada vez que a gente anda uma divisão para baixo, a gente está dividindo o erro por 1000. Então isso dificulta um pouco fazer uma comparação fácil no olho aqui, para ver quais são as inclinações das retas. Mas não é difícil de olhar esses gráficos com um certo cuidado e se convencer de que a curva azul, cada vez que a gente divide o h por 10, o erro também divide por 10, o que é bem claro quando a gente vê que o erro é proporcional ao h, enquanto que na curva laranja, cada vez que a gente divide o h por 10, o erro divide por 100, o que de novo fica claro quando a gente vê que o erro é proporcional a h². E é essa inclinação que faz com que quando a gente escolhe valores razoáveis de h, por exemplo 10 a menos 5 ou 10 a menos 6, o erro do trapézio fica muito menor do que o erro do retângulo. Então, para terminar a nossa semana, eu vou sugerir que vocês refaçam esse gráfico aqui, que a gente fez especificamente para o polinômio x5 mais x menos 1, integrado de 0 até 1, né? Vocês podem refazer esse gráfico aqui para outras duas funções. A função x4 menos 6x2 mais 8, integrada nesse intervalo aqui, de menos 1 até 2, e depois a função raiz de x, integrada no intervalo de 0 até 1. E eu acho que uma boa forma de vocês verificarem se entenderam tudo que foi explicado aqui ao longo da semana é refazer essa figura aqui para cada uma dessas duas funções, nesses dois intervalos, e medir as inclinações das retas e tentar explicar o que aconteceu.